Tinha um lugar que era chamado Bar do Edgar. Era uma curtição que acontecia. Chegando lá, um outro bebia. Tomava certa uma atrás da outra. Só parava quando a vista tava louca. Tinha neguinho que ia lá para fumar um cigarrinho que não sabe o que vai dar. Eu nunca parei para pensar nisso assim, né? Quando começou, por que começou, né? A gente só queria fazer um som diferente na época. O que predominava que era o blues e o metal. E de repente assim começou a surgir uma gurizada assim que curtia as mesmas coisas, né? Tinha as mesmas pretensões, que a gente resolveu se reunir e fazer os shows, né? Quando eu percebi assim, já tinha gente apoiando e criticando, né? Que é natural em todo o movimento, né? Foi algo assim. Eu lembro que eu conheci aqui na Galeria Itamaraty, tinha onde ficavam os headbangers, os punk, porque assim, era na Praça Ari Coelho, no Terminal Bandeirantes e no Terminal Júlio de Castilhos, que tinha os encontros da galera, para reunir, para tomar uma bolha, que era a única coisa que a gente tinha dinheiro, né? Porque tinha que pegar o dinheiro do passe, falar para os pais que era para pegar ônibus, para ir para tal lugar, porra nenhuma. Ia todo mundo a pé para gastar tudo em cachaça. Aí comprava uma 3 fazendas, comprava um refrigerante, um saquinho, jogava dentro, daí quando saiu a garrafinha de plástico, aí que a gente começou a entortar, porque antigamente era uma bolha, né? Colocava dentro daquele saquinho e bebia. Aí eu lembro do Carbonari, cara, eu ficava admirando, falava, cara, tem uma banda punk em Campo Grande. Fora isso, eu admirava também o Sacramento, né? Que era uma banda de metal. Os caras estavam perto de casa, e, porra, eu ia lá ver, ficava lá na janela, no muro vendo os caras. Porra, você imagina um moleque de 12 anos, não, daquele tempo, mas daí eu já devia ter uns 17, 18, 19 anos já. Você vendo aqueles caras lá, porra, bicho, os caras tocavam, show massa. Aí eu via o Alta Tensão também, com o bolso tocando, eu ficava lá atrás admirando, ficava que nem criança, que nem cachorro quando tá na frente da TV de cachorro lá, o frango assando, eu assim, ó. Ah, um dia eu quero estar ali também. Aí, puta, era massa, né? De repente eu falei, puta, queria tocar no Carbonara, mas era muito ruim, cara. O presidente falou, cara, não dá, não tem como. Era péssimo. Ainda sou ruim, eu era pior ainda. Eu acho que pra melhorar, eu vou ter que melhorar, demorar mais 100 vidas pra conseguir melhorar um pouquinho. Aí eu lembro do Carbonari, cara, a primeira banda, depois foi o Corrupção de Menores também, que teve aí, mas não lembro muito bem deles, assim, de shows, vi alguma coisa. Aí começamos a tocar. Aí fizemos o primeiro show, foi no Arlindo. Aí o Jonas no baixo, o Júnior na guitarra, o Ari no vocal e eu na bateria. Rapaz, que fiasco, bicho, uma coisa horrível, horrorosa, até hoje eu lembro. Aí depois a gente foi tocar no Marrakech, ainda tava ruim ainda, era o Ari no baixo e vocal, o Júnior na guitarra e eu na bateria. Tocamos 3 músicas só. Inauguração do Marrakech não, do Shopping Campo Grande. E aí aquela presepada, velha frase, pau no cru dos crentes. Aí os caras eram evangélicos, eram amigos meus, vizinhos. Aí eu olhei e falei, puta merda, esse cara olhando pra mim, falando, fui eu que falei, bicho. Aí essa aí viralizou, né, porque o Ari falou aquilo, toda vez que ele tocava safra religiosa, era pau no cu dos crentes, toda vez. Lembro de vários shows, assim, homéricos, assim, que a gente foi tocar aqui no Jockey Club, em cima do caminhãozinho. E o Ari pulando, aquele caminhão com as caixas de som não era amarrada. E eu quase caindo pra trás, lá na bateria. Puta merda, na Copa Trabalho, o cara teve que segurar as caixas de som, o Ari pulando que nem louco. Cara, aí você fica olhando assim, e fala, puta merda, bicho, é massa. O HIV pra mim é isso, a construção de uma grande amizade que perdura até hoje e que me fez conhecer o início desse underground no Mato Grosso do Sul. A gente tinha um bar aqui que chamava Bar do Edgar. O Bar do Edgar foi o bar mais democrático que existiu nesse Campo Grande. Por quê? Porque lá você tinha gótico, lá você tinha punk, lá você tinha headbanger, lá você tinha rockabilly. Até Careca apareceu lá uma vez, que o Resende Júnior trouxe os malucos de São Paulo lá, os nazis lá e tal. Mas os caras se comportaram, né? Não zoaram ninguém, respeitaram. Mas era um bar assim que, pra mim, marcou muito. Porque o Bêbados Habilidosos surgiu nesse bar. Eu acredito que também até que o próprio HIV, né, teve as primeiras apresentações lá. Eu lembro de ver algumas vezes o HIV tocando lá e como que lotava aquilo. Então, aí você vai vendo as outras bandas que vão surgindo, né? Aí tem os Impossíveis também, não tem como a gente falar de punk rock sem lembrar dos Impossíveis. O Crazy Dick, né, outros grandes amigos. Então, o grande lance disso tudo é o início
desse movimento cultural que se formava em Campo Grande, é porque a gente... Era inimaginável você acreditar que tinha punk rock sendo feito em Campo Grande no começo dos anos 90. Por quê? A gente sabe que até hoje é predominantemente sertanejo, né? Faz parte da cultura local. Mas existia essa contracultura que ia nascendo e foi uma coisa que pegou, porque outras bandas foram formadas, no caso dos Bizarros, né? A banda do Deco, do Bochecha. O que é o HIV? Para mim, eu, Marcelo Rezende, é a banda que representou o punk rock daquela forma contestadora. Embora algumas letras pareçam inocentes, os caras eles tinham uma pegada social, política muito grande. E é isso que eu acho que é o diferencial. Porque, por exemplo, se você pegar o HIV, você pega o Crazy, né, e os Impossíveis, são estilos diferentes. Os Impossíveis têm uma coisa de ser, sempre foi mais for fun. O Crazy Dick é uma coisa debochada, mas menos for fun do que o... Então, eu acho que cada uma dessas três bandas, assim, pro início do punk rock sul-mato-grossense, elas foram muito importantes. Cara, bar, pra mim, em primeiro lugar, foi o bar do Edgar, que foi o que me marcou mesmo. Porque assim, eu lembro até hoje que o Renato do Beijo estava aqui na difusora, do lado o Edgar tinha um corredorzinho, um barzinho aqui de vender cachaça e, como chama? Salgado. Aí ele falou, cara, eu tô montando um bar lá perto da União de Sargento, vai lá. Daí o Renato do Beijo falou, bicho, vocês não querem tocar com a gente? Eu falei, pô, mas vocês são de blues, cara, a gente é de punk. Ele falou, bicho, o show é nosso, a gente convida quem a gente quiser. Vamos lá. Aí a gente, em troca, vocês tomam uma cerveja. Eu falei, opa! Aí já foi massa pra caramba. Daí o outro bar foi a Pizzaria, que era também outro lugar. A gente chegou a colocar, tanto no bar do Edgar, como na Pizzaria, a gente chegou a colocar 600 pessoas trausente, porque não cabia tudo isso, cabia eu acho que 300 e pouco, 400, mas daí no final do evento, você calculando a quantia de dinheiro, é que você via que a quantidade de pessoas que teve, foi muito legal, são os dois bares. Pizzaria também, né? Castelo Pizzaria, depois Fly, que acho que aquele porão, aquele lugar ali é o melhor, né? Então ali tinha várias vertentes do rock, tinha metaleiro, tinha pessoal do black, né? Tinha pessoal do punk, tinha pessoal do blues, então de certa forma fortaleceu o movimento. Então nós subimos do palco, era muita gente lá embaixo, era legal, e a galera respeitava muito o HIV, né? Das bandas punks, todas são boas e todas são respeitadas, mas o HIV em especial, a gente subia do palco, o pessoal empolgava, pirava mesmo, e tinha um reconhecimento que era muito satisfatório para todos nós da banda. E a gente era ruim, desde o vocal, todo mundo. Tinha enfim, né? Mas a ideia de fazer um som próprio e que as pessoas pudessem curtir, se identificar, ocorreu naquele momento. Foi muito. Na época tinha aquele bar do Edgar, que era do lado da União dos Sargentos lá. E aí eu lembro que o pai me deixar lá para tocar. Aí ele parou o carro assim, tinha umas 200 pessoas lá fora, assim, na calçada, assim. Porque assim, é o que o estranho falou, assim, tipo, era 200, 300 pessoas o HIV levava. Todo show, qualquer lugar que a gente ia. A gente ia tocar, uma vez a gente foi tocar num lugar que eu tive que plugar minha guitarra num aparelho de som, toca-disco, assim, sabe? Porque eram as estruturas que a gente ia tocar, entendeu? Num lugar, tinham poucos locais. Então a gente foi nesse bar do Edgar, assim, que era no chão ali. E era um botecão mesmo, assim. E aí tava todos aqueles 300 pessoas lá fora. Meu pai olhou os headbanger, cabeludo, calça rasgada, né? E ele olhou assim, você vai ficar aí? Eu vou te deixar você ficar nesse lugar aí, com esse povo que tá aí. Eu falei, não, pai, eu vou tocar, o pessoal tá me esperando pra tocar aí. Ele falou, tá bom. Aí eu desci com a minha guitarra e fomos pro show lá, cara. Era massa, porque era muito cativante, porque as pessoas cantavam, estavam ali pulando e, sabe, e curtia mesmo o que a gente tava tocando, né? Uma diferença de hoje em dia, que eu vejo, assim, a maioria das pessoas ficam só assistindo mesmo ali, curtem e tal, assim. Mas geralmente quando volta as bandas antigas, a galera vai lá e agita no show, mas essas novas que estão hoje, eu vejo o pessoal só fica assistindo, ninguém vai lá e curte, assim. Acontece, né, mas umas vezes eu vou no show e vejo o pessoal fica só assistindo, assim, sabe, não tem esse agito, né. Eu acho que hoje a molecada não quer saber de banda. É uma pena. A molecada não quer saber de banda.
Eu não sei qual é da molecada ainda, estou tentando descobrir, mas não faz parte dessa coisa, a biografia de banda. Você entendeu? Não faz parte. Elas não cultuam mais a banda, os autores, os compositores, cara. Não rola isso mais. É aquela coisa mais minimalista. K-pop, sabe? O cara pegar fazer um beat ali, rapidinho, no teclado. Enfim, banda não faz parte do imaginário da juventude hoje mais, cara. E naquela época, assim, para você conhecer som, assim, conhecer banda, era muito difícil. Quem apresentava pra gente bandas e estilos de música era o Cão. Que ele tinha muito contato, né, via vinil, toca-fita que tinha, cartas, mandando cartas para fora, para outros países, para São Paulo, essas coisas, né? Então ele tinha muito acesso às informações de bandas de música. Não, você tem um Spotify, você tem YouTube, essas coisas. O pessoal tem acesso à música, tanto como de agora, como lá do passado, da nossa época. E lá era difícil ter acesso. Então até o HIV era uma banda de punk rock, as letras eram tipo voltadas mesmo para isso, de protesto. Por um lado, então, ela tem acesso a som de qualidade e a uma variedade enorme de sons que ela pode conhecer. Hoje ela consegue ouvir banda finlandesa em um clique, consegue ouvir banda que ela quiser em um clique, saber a história da banda, ver a letra, que a gente não tinha. Por outro lado, eu acho que a gente tinha mais lugares para tocar, acho que a gente tinha essa união entre as bandas e público, e tipo assim, uma banda tá tocando, a outra tá lá embaixo, assistindo, a galera tá indo, tá acompanhando. Hoje não tem muito, né? Hoje a gente toca, tem aquele público que vai sempre aos shows, mas a forma de agitar é diferente, a forma de contato hoje é diferente, né? Eu costumo brincar, falo assim, tipo, às vezes a gente conversando entre amigos fala, onde que mudou tão sério, tão rápido? A gente não percebe. Às vezes a gente brinca assim, fala, olha, acho que foi algum momento, porque antes a gente falava assim, se encontrava aí no Sol em Campo Grande, aí eu falava pro outro, cara, tô com um som novo de tal banda, tal, vamos lá em casa curtir um som? De repente a gente até toma um goró. E de repente, sem a gente perceber, começou um lance assim, você encontrava alguém na rua, vamos tomar um goró? De repente a gente até curte um som. Acho que inverteu, né? Eu acho que a dificuldade da molecada hoje em compreender justamente o rock and roll, e o punk entra aí, claro, é justamente tá nessa facilidade, cara. O garoto hoje de 13 anos, 14 anos, de modo geral, cara, ele não ouve a música inteira. Ele ouve 10 segundos, 20 segundos, já muda, entendeu? Eu mantenho a minha... Eu sou um cara velho, porra. Você também, sabe? Você é velho? Nós somos velhos. Eu ouço vinil até hoje, cara. Eu tenho vinil, eu tenho tocadisco. Eu não vou ficar zapeando, eu não vou ficar mudando de um som, eu não vou fazer isso, cara. Eu gosto do conceito, eu gosto de ouvir o álbum, cara. Eu quero ouvir... Falta isso pra molecada. Sabe? Conhecer o conceito da banda, cara. Do som, você entendeu? Então, mas e das demo tape? Demo tape, sim. Você viu. Sim. Tinha feito desenhado à mão. Mas aí é a questão da coisa autoral, que falta também. Então. Hoje em dia todo mundo tem um produtor, cara. Um moleque de 15 anos hoje tem um produtor, bicho. Eu sei lá quanto é que ele paga lá pro produtor, mas ele tem produtor, cara. Tem produtor. Você acha que ficou mais fácil ou mais difícil para concluir o final agora? Cara, para as bandas que realmente tem alguma coisa de... algo mais a dizer, né, cara? Algo mais legítimo, assim, ficou mais difícil. Eu acho que... Também acredito que não tem uma cena punk aqui. Por mais que, né, tem uma meia dúzia aí que diz que faz punk e tal, mas, enfim, movimento punk não tem. Obrigado, Rita. Entro pedindo música. Cedinho, o programa do Ramon, cedinho e à tarde também. Que alegria, distração, bem-estar.